Esta é a história do dia da Rádio Observador. A Lei Malandra, publicada ontem em Diário da República, continua a ser malandra? António Costa é visto pelo Ministério Público como tendo alegadamente praticado esse crime de prevaricação devido à luz verde que foi dada ao regime jurídico de urbanização e edificação no Conselho de Ministros do dia 19 de outubro de 2023. A notícia foi avançada pelo Observador na passada sexta-feira. O Ministério Público suspeita que o Primeiro-Ministro cometeu o crime de prevaricação. Segundo os procuradores titulares da Operação Influencer, António Costa estava a par das alterações ao regime de licenciamento urbanístico que visavam beneficiar a empresa Start Campus e o projeto de construção de um centro de dados em Sines, a chamada Lei Malandra. E será que o diploma ontem publicado em Diário da República continua a conter malandrices? Nos próximos minutos vou conversar com o Luís Rosa, redator principal do Observador, que tem acompanhado de perto a investigação da Operação Influencer. Eu sou o Miguel Videira e esta é a história do dia de terça-feira, 9 de janeiro. Bem-vindo, Luís. Olá, Miguel. Por que é malandra a lei aprovada pelo Governo no Conselho de Ministros de 19 de outubro do ano passado? Bem, não é o Observador que diz que a lei é malandra. Quem diz que a lei é ou era malandra é um dos beneficiados por esta lei. Rui Oliveira Neves, administrador da Start Campus e advogado da Moraes Leitão, escritório de advogados Moraes Leitão, explicando. Depois de já ter negociado com João Tiago Silveira, o seu colega de escritório na Moraes Leitão e coordenador do Simplex Licenciamento, Oliveira Neves falou com o seu colega Nelson Magalhães, diretor da Start Campus, no dia 13 de outubro de 2023, tal como o Observador já revelou na sexta-feira, e explicou qual era o objetivo da alteração legislativa. E agora vou citar, Miguel. A lógica é dizer assim, diz-me Rui Oliveira Neves, voltando a citar, se for por entidades públicas, ainda que para projetos privados, fica simplificado. E depois disse mais tarde, isto é muito malandro, mas é por aqui que a gente tem que ir. Daí esta designação para este diploma à lei malandra. E essa malandrice estava configurada na alínea H do número 1 do artigo 7º do novo decreto-lei que altera o regime jurídico de urbanização e edificação. E peço desculpa por todo este juridiquês, que não é meu hábito. Mas na prática, o que esta alteração visava era fazer com que a Start Campus não tivesse que apresentar um processo de licenciamento para continuar a expansão do data center. Portanto, era uma lei feita à medida especificamente para esta empresa, especificamente para este projeto da construção de um centro de dados em Sines. Quem o diz é o Ministério Público e é essa a lei à medida é uma expressão que os procuradores do processo influencer utilizam nos documentos do processo. Tu já aqui levantaste o véu. Quem foi ou quem foram os responsáveis pela elaboração deste diploma? Em primeiro lugar, é importante esclarecer que as suspeitas do Ministério Público apontam para o seguinte, que a lei foi negociada, a tal lei malandra, foi negociada por João Galamba e João Tiago Silveira com Rui Oliveira Neves e outros responsáveis da Start Campus. É importante dizer que João Galamba desmentiu esta segunda-feira que tivesse feito alguma espécie de negociação ou sequer apresentado o diploma ao Conselho de Ministros. João Tiago Silveira não respondeu às perguntas do Observador. Contudo, o diploma é assinado por todos os ministros que estiveram presentes no Conselho de Ministros de 19 de outubro, que aprovou a tal lei malandra. O Primeiro-Ministro, mais 10 ministros. Curiosamente, apesar de João Galamba dizer que não apresentou a lei ao Conselho de Ministros, o seu nome consta da lei que foi publicada no Diário da República esta segunda-feira. E o Primeiro-Ministro sabia que a alteração ao regime jurídico de urbanização e edificação tinha como propósito beneficiar a Start Campus, sendo pelo menos essa a suspeita do Ministério Público? Pois essa é a pergunta de $1 milhão para a investigação criminal, porque o dolo, a intenção de beneficiar alguém, é um dos requisitos do crime de prevaricação. E, portanto, veremos se a investigação consegue recolher dados e indícios para isso. Que tipo de crime é este, o crime de prevaricação, Luís? Bem, vou-te explicando tão bem quais são os requisitos do crime. Em primeiro lugar, é um crime que tem que ser cometido pelo titular de cargo político. Em segundo lugar, esse titular de cargo político tem que estar e exercer funções. Em terceiro lugar, é um crime que visa prejudicar ou beneficiar alguém, sendo que a jurisprudência não prevê que tenha de haver um resultado final, basta a mera tentativa para o crime se consumar. E nem tem de existir o enriquecimento de alguém, basta-se provar
que a lei, neste caso concreto, que a lei beneficiou alguém. Em quarto lugar, decidir contra direito, sendo que o quinto é o dolo, tem que haver a intenção de prejudicar alguém. Luís, e António Costa, em função destas suspeitas do Ministério Público, vai ser constituído arguido? Eu arrisco a dizer que é cada vez mais provável, apesar de não ser uma certeza. Pode ainda existir a hipótese de António Costa não vir a ser constituído arguido e o Ministério Público arquivar o processo. No entanto, tendo em conta aquilo que nós publicamos na sexta-feira, todos aqueles dados que publicamos, parece-me que é cada vez mais provável que venha a ser constituído arguido. Se for antes de sair de São Bento, antes de deixar de ser Primeiro-Ministro, terá de ser interrogado e constituído arguido nos serviços do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça. Se já tivesse saído de São Bento, veremos onde será interrogado, porque há juristas que defendem que o processo, mesmo assim, deve continuar na alçada do Supremo Tribunal de Justiça, porque tem a ver com crimes no exercício de funções. Agora, é importante referir que António Costa é considerado suspeito pelo Ministério Público do crime de prevaricação em regime de coautoria com João Galamba, que já foi constituído arguido, João Tiago Silveira, que também é arguido já, e Rui Oliveira Neves, que, além de arguido, chegou a ser eventualmente detido. E como é que aparece António Costa nesta história? Precisamente. Por causa da tal reunião de 4 horas que João Tiago Silveira disse ter tido com António Costa. Isso foi um facto, um pormenor muito importante que o Observador revelou na última sexta-feira. João Tiago Silveira, em conversa com Rui Oliveira Neves, no dia 13 de outubro de 2023, diz que o gajo, o Costa, que o Ministério Público pensa que é o Primeiro-Ministro, que o gajo está completamente entusiasmado com isto e estive a falar com ele 4 horas. Portanto, é este indício que liga, na ótica do Ministério Público, António Costa, a esta matéria. Não nos esqueçamos também de uma coisa que é muito importante, que é abordar, porque um dos requisitos do crime é precisamente a decisão contra direito. E o que é isso? Uma nova lei pode ir contra o direito? Pois é, essa é a questão interessante que vai ser certamente explorada pelas defesas, é que, ao fim e ao cabo, é o legislador que define o que é ou não é a lei. E, portanto, neste caso, João Tiago Silveira era o legislador, o Governo, o Poder Executivo, era efetivamente o legislador e aprovou esta matéria no Conselho de Ministros, mas aqui a questão, a leitura do Ministério Público tem muito a ver com critérios, requisitos que também têm de existir para a elaboração de uma lei. Em primeiro lugar, a lei tem que ser abstrata, não deve visar o benefício de alguém. As escutas telefónicas indiciam que tem a intenção de beneficiar a Start Campos. E depois há um pormenor muito importante, é que há uma negociação que é apanhada por essas escutas entre 2 colegas do mesmo escritório de advogados, isso reforça o conluio, em que um é o legislador, que é João Tiago Silveira, o coordenador do Simplex do licenciamento, e o outro, o Rui Oliveira Neves, é administrador da Start Campos. E isso acaba por reforçar a ideia de que esta versão vai contra o direito porque não respeita os critérios da independência e da imparcialidade que devem reger as leis. E por isso esta expressão usada para qualificar esta lei, um diploma feito à medida para beneficiar a Start Campos. Já voltamos à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador. Na segunda parte vamos tentar perceber qual o papel do Presidente da República no processo de aprovação da nova lei e saber se o texto ontem publicado em Diário da República corresponde à primeira versão do diploma. Ainda há malandrice? Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça. Abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. E diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noise Earth. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com o Luís Rosa, redator principal do Observador, que tem escrito sobre a Operação Influencer. Luís, o Presidente da República deu luz verde ao diploma, àquela primeira versão do diploma, promulgou as alterações propostas pelo Governo ao regime jurídico de urbanização e edificação? Não, já desconfiávamos e ontem ficamos a saber, através da publicação ao final do dia de um comunicado, que eu não direi, se não é único, é inaudito e é muito raro que Marcelo Rebelo de Sousa publique
um comunicado com estas características, mas ontem, através desse comunicado, um comunicado extenso também, ficamos a saber que Marcelo Rebelo de Sousa não promulgou, que havia essa dúvida, não promulgou a versão original aprovada pelo Conselho de Ministros de 19 de outubro. E o que é que Marcelo Rebelo de Sousa diz nesse comunicado? Duas mensagens bastante claras. Em primeiro lugar, faz questão de dizer que obrigou o governo de António Costa, não assim com esta expressão, esta é a minha interpretação, mas que obrigou o governo de António Costa a retirar a lei malandra, como dizia Rui Oliveira Neves e como Rui Oliveira Neves classificou. Marcelo explica no comunicado que foi emitido que o governo alterou a proposta original e apresentou outra versão expurgada, entre outras matérias, expurgada da famosa alínea H do número 1 do artigo 7º. Em segundo lugar, segundo a mensagem do Presidente da República, fez questão de acrescentar que a lei, a que foi promulgada, serve apenas para entidades públicas e que a Start Campos não pode ser beneficiada por outra linha que ficou na versão final e que isenta de comunicação prévia de licenciamento urbanístico as entidades públicas que queiram construir, entre outras matérias, parques industriais, empresariais ou de logística, ou até mesmo zonas industriais e de logística. Só as entidades públicas. Só as entidades públicas. É isso mesmo que o Presidente da República faz questão de dizer no comunicado, e agora vou citar as últimas palavras do comunicado. Este artigo, o que eu acabei de escrever, não inclui a matéria que cobria operações promovidas por entidades privadas em parques industriais. O Presidente da República está a querer dizer que a Start Campos não pode beneficiar desta linha. Eu sinceramente digo que não me recordo de alguma vez um Presidente da República ter emitido um comunicado para dizer como é que a lei deve ser interpretada. Sendo, Luís, que há juristas que não têm exatamente a mesma interpretação que Marcelo Rebelo de Sousa tem nesta nota que foi enviada à imprensa. Bem, Marcelo, é professor de Direito, um preeminente professor de Direito, é Presidente da República, diz qual é a interpretação da lei. Eu vou falar com vários juristas, isto já se sabe, cada cabeça a sua sentença na comunidade jurídica, mas há de facto juristas que garantem ao observador que, se for a ICEP, que é uma entidade pública, a ser o promotor formal das obras, da extensão da Start Campos, e atenção que isto é uma hipótese que o próprio Rui Oliveira Neves colocou a João Tiago Silveira, que então essas obras ficam isentas destes procedimentos urbanísticos. E porquê é que dizem isso? Porque aqueles terrenos da zona industrial e logística de Sines, onde está inserido o data center, são terrenos públicos, que são geridos pela ICEP Global Parques. Ora, nós falamos com outras empresas que também estão naquela área e confirmamos que o que costuma ser feito é um contrato de concessão de direito de superfície com o Estado, entre a empresa privada e o Estado. Ou seja, os terrenos nunca são dos privados. Portanto, veremos, mas se me perguntarem em quem é que eu acredito mais, eu diria que o Presidente da República é o Presidente da República. Portanto, esta interpretação deve ser aquela que deve ser seguida. Eventualmente uma questão para ser dirimida em tribunal. Então, e se esta disposição deixou de constar na lei, a tal linha H, significa que o Primeiro-Ministro e todos os arguidos neste inquérito deixam de ser suspeitos da prática em coautoria do crime de prevaricação? Não, de todo em todo. Nós, na sexta-feira, afirmamos, e porque temos essa informação devidamente confirmada, de que isso não vai acontecer. Ou seja, o crime, na prática, já se consumou. Nós temos informação, também é essa a interpretação que o Ministério Público tem, e além do mais, há vários juristas que o dizem. Ainda esta segunda-feira, no programa Justiça Cega, tivemos o advogado Nuno Cervejeira na Mora a dizer exatamente a mesma coisa. Ou seja, existem aqui dois momentos de consumação do crime. Um primeiro momento é quando a lei começa a ser negociada entre João Tiago Silveira, o coordenador do Simplex do licenciamento, João Galamba e Rui Oliveira Neves. Negociações que o Ministério Público suspeita que António Costa estivesse a par. E depois há um segundo momento, que é um segundo momento de resultado, apesar da lei não exigir isso, basta a tentativa, como eu ainda há pouco expliquei na primeira parte, mas há aqui um resultado, é que a lei malandra foi de facto aprovada em Conselho de Ministros de 19 de outubro. Portanto, o crime, na ótica do titular da ação penal, já se consumou, e na ótica de outros juristas, já se consumou. E, portanto, resta saber se existem indícios no que diz respeito a António Costa, do chamado dolo, além do conhecimento que ele terá tido destas negociações, também tinha o objetivo de beneficiar a Start Campos. Mas o crime já se consumou.
Essa a opinião expressa por alguns juristas que ouvimos de resto esta semana aqui na Rádio Observador. Obrigado, Luís. Muito obrigado, Miguel. Luís Rosa é redator principal do Observador, jornalista que acompanha de forma próxima os temas de justiça, o caso da Operação Influencer. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos foram retirados de noticiários da Rádio Observador. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Miguel Videira. Até amanhã.